Olá, tudo sobre renda fixa, na verdade fundos de renda fixa. Bom, nesse vídeo você irá conhecer um pouquinho do mercado financeiro. É importante conhecer o mercado e seus produtos, porque assim você vai poder escolher alternativas de investimentos que são mais adequadas para você dentro de uma separação do que é curto prazo, longo prazo, baixo risco, alto risco, etc. Um pouco disso, então, vai hoje ser falado aqui. Olá, sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor e educador financeiro e te convido para te inscrever no canal se você não é inscrito ainda, tá? Comente, compartilhe, me siga no Instagram, no Telegram, conheça a página, o site Sampaio Sucesso Financeiro. Bom, conheça também o meu curso de finanças e os programas de consultoria e mentoria online. Link na descrição deste vídeo aqui. Então, fundos de renda fixa. É algo tradicional, sim, eu sei. Bom, são aqueles que devem ter uma composição de pelo menos 80% dos seus ativos em títulos públicos ou privados de renda fixa. Os fundos são fundos para investidor com perfil conservador, porque os riscos são mais baixos. Mas por outro lado, se o risco for menor, também menor será o retorno, né? É bom saber disso. Fundos, todo mundo sabe, são feitos como por um pool de investidores que investem numa determinada carteira de investimento, onde existe um administrador que toma as decisões de investir e de escolher o que é melhor. Você é um cotista. Seguindo então, quais são os tipos de fundos de renda fixa que existem? São 5. Vamos a eles. Número 1, fundo de renda fixa simples. Bom, são alternativas de baixo risco, onde a maior parte do patrimônio deve estar alocada então em títulos públicos federais, ou seja, o Tesouro Direto, que são considerados então os mais seguros do mercado financeiro. Depois, número 2, os chamados fundos referenciados DI, ou simplesmente fundos DI. São fundos de renda fixa referenciados, né, ao DI, ou apenas fundo DI. É uma alternativa então que apresenta uma estratégia conservadora também. Eles recebem esse nome, né, DI, porque buscam refletir o desempenho do índice DI, que é a taxa média diária de negociação dos certificados de depósito interbancários, CDI. Bom, diariamente são feitos então empréstimos entre os bancos, que têm lastro com títulos públicos. O CDI então é usado para designar o índice de referência. Por isso, né, é possível encontrar títulos que rendem números do tipo assim, 90% ou 100% ou 120% do CDI, por exemplo. Número 3, fundos de crédito privado. Essa classificação compreende os títulos que são emitidos por instituições privadas, né, e que apresentam um pouco, ou seja, menor segurança. Entre eles estão os CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, e os CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio, e as debêntures também. Tá? Bom, os CRIs e os CRAs são emitidos por empresas, né, chamadas securitizadoras. Nomezinho meio longo e estranho, mas vai dar para entender no contexto. São responsáveis por antecipar os recebíveis para empresas cedentes dos respectivos setores. Exemplo, para melhorar o entendimento. Uma empresa construtora vende a prazo um apartamento para você. E então tem, por longos anos, muitos títulos a receber de você. Como a empresa de construção não quer ficar esperando, ou não pode ficar esperando para receber, ela procura uma securitizadora e entrega os recebíveis do cliente, que chama-se cessão de direitos creditórios. Com isso, a securitizadora antecipa para a construtora todo o dinheiro da venda que receberia só a prazo. Bom, continuando então, assim a construtora tem liquidez, tem mais dinheiro na mão e segue seu negócio como se recebesse à vista. E isso dinamiza a economia. A securitizadora então transforma esses direitos creditórios em títulos comercializados no mercado financeiro. É aí que você entra, que são os CRIs e os CRAs que você investe comprando. O risco envolve a inadimplência dos sacados, já que o rendimento vai depender diretamente do pagamento por parte dos clientes. Já as debêntures são outros títulos de dívidas emitidas por empresas. Elas buscam captar recursos, né, no público e logo, dependendo da situação do negócio, pode apresentar maior ou menor risco. Depende da avaliação que vai se fazer dessa empresa. Tanto as debêntures quanto os CRIs e os CRAs não têm a proteção do FGC, porque não são emitidos por bancos, e sim por securitizadores. Sem FGC, o risco se eleva, mas a rentabilidade pode ser bem atrativa. Número 4, agora, e continuando nos fundos de debêntures. Nesse tipo de fundo, o risco é mais elevado, conforme eu já falei um pouquinho acima, né, na minha narrativa. Contudo, o desempenho, né, também pode ser melhor, tanto pelos juros oferecidos, quanto pela isenção tributária no caso de debêntures incentivadas, né?
não tem imposto de renda aí. E o último, o quinto fundo é o fundo de inflação. É outra possibilidade de investimento em renda fixa, esse fundo de inflação. Tá? O que é isso? Bom, é um tipo de fundo então, que ele busca o retorno atrelado à inflação, que é medido pelo IPCA. Por isso, se costuma utilizar uma referência que é o IMAB, o IMAB, um índice do mercado Ambima. Esse índice é composto por títulos públicos federais atrelados a esse índice conhecido como Tesouro IPCA. Muito bem. Tá? Mas antes de concluir, quais são os riscos dos fundos de renda fixa? Número 1, fundos mais conservadores são investimentos de baixo risco, de calote e volatilidade em seu portfólio, então mantendo uma rentabilidade próxima à taxa básica de juros, né? Então tranquilo. Número 2 são os fundos mais moderados e arrojados, eles trazem então maior risco, investem em títulos de renda fixa de emissores mais arriscados, que a gente comentou um pouquinho antes aqui. Bom, e 3, o risco de volatilidade é também maior entre os fundos que investem em papéis pré-fixados ou atrelados à inflação. Bom, é bom saber que por causa da marcação ao mercado, que é diariamente a correção que se faz na rentabilidade, retornos negativos são possíveis caso haja venda antecipada. É bom você saber levar em conta isso. Uma coisa boa é que os fundos de renda fixa têm alta liquidez. Eles permitem resgates a qualquer momento e o dinheiro fica disponível na conta do investidor. Mas é preciso ter atenção aos prazos de cotização e da liquidação que tratam do tempo necessário para que o montante então seja calculado e disponibilizado para você para o resgate. Isso se chama cotização. Tem um vídeo que eu fiz, eu vou deixar aí para você saber um pouco mais. Conclusão. Afinal, fundos de renda fixa valem a pena? Sim, valem apenas se for uma estratégia de sair da poupança, por exemplo, e você é conservador, que busca, acima de tudo, a segurança. E mesmo em detrimento, mesmo abrindo mão do retorno. Mas é preciso que os fundos paguem mais do que 100% CDI. Caso contrário, você mesmo investe diretamente num título privado, no CDB ou no título do governo. Não precisaria entrar num fundo. Já os fundos de renda fixa moderados e arrojados também podem valer a pena e fazer parte de sua carteira caso você tenha maior tolerância, né, ao risco e deseja ganhar acima da renda fixa tradicional antes de entrar, na verdade, na renda variável. Muito bem, antes de terminar, eu relembro para você dar o seu like, deixar os seus comentários e por hoje ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!